O ministro disse que não teve cooperação internacional para obter os sistemas da Odebrecht. O problema é que o ministro faltou com a verdade na decisão. A decisão está absolutamente equivocada ou mentindo nesse ponto. Houve sim cooperação internacional. A cooperação teve o número Força Tarefa Lava Jato 88 de 2016. Ela obteve os documentos da Suíça por meio de cooperação internacional, veio por meio do Ministério da Justiça, mas o ministro ou ele comeu uma tremenda bola ou ele faltou com a verdade. Então, essa informação que o Deltan está trazendo, de que houve esse acordo, que tem o número e que tem tudo, que teria desaparecido, essa é uma questão, e que o ministro teria mentido, segundo está dito, essa é uma questão que nós todos queremos saber também, né? Se houve, se existiu esse acordo. Bom, esse acordo está com quem? O Ministério Público tem um acordo? Começa o seguinte, se esse acordo de fato existiu, o que o Ministério Público nunca apresentou esse acordo, então? A questão toda é que a Lava Jato, e tem várias ações já nesse sentido, a Lava Jato foi uma operação indefensável. A Lava Jato destruiu empresas, fez tudo isso que nós sabemos. Condenou um ex-presidente e impediu que ele se candidatasse. Tudo isso aconteceu e são fatos históricos. É como o 8 de janeiro. Daqui a pouco o Deltan vai negar o 8 de janeiro e vai dizer que é culpa do governo ou é uma conspirata. Não pode ser assim. O bom seria se a própria Lava Jato tivesse uma certa autocrítica e viesse para a nação e dizer, olha, nós fizemos errado, nós deveríamos ter copiado o que se faz na Bélgica, Alemanha e outros lugares. Nós que viajamos tanto, nós que fizemos tanto, erramos. Nós não podemos quebrar as empresas, nós não podemos levar as pessoas do modo como foi feito, sem provas. Nós, do Ministério Público, não fomos imparciais. Nós falhamos. Isso seria um gesto de grandeza que se espera do Deltan, dos seus companheiros, e nós não temos nada disso. Se um ET viesse hoje aqui e ouvisse o doutor Deltan Dallagnol falar, ele ia dizer que ele é o grande injustiçado de tudo isso. E a gente vê o resultado disto tudo. As maiores cabeças pensantes do Brasil veem um fato. O doutor Deltan chega e diz, isto não existe. Por quê? Porque eu não quero que exista. Ele faz uma espécie de Humpty-Dumpty de Alice através do espelho. Eu dou às palavras o sentido que eu quero. Não pode ser assim. Tem um sentido da realidade. Bem, como vocês viram, o Dallagnol achou que teria vida fácil na Globo, mas foi destroçado pelo jurista Lênio Streck. O Dallagnol pode chorar, espernear, acusar sem provas, mas a coisa só vai piorando para os lavajatistas. Ele já perdeu o mandato, o Moro está próximo de perder, e ainda terão que responder por muitas coisas na justiça, e podem terminar na prisão. Falando em prisão, amanhã, movimentos ligados ao PT pedirão nas ruas a prisão de Bolsonaro, no 7 de setembro. Movimentos sociais ligados ao PT vão sair nas ruas neste dia 7 de setembro, pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a apuração é do Caio Junqueira e a gente já te conta. A pauta foi incluída como uma das prioritárias do Grito dos Excluídos, que desde 1996 vai às ruas com uma agenda de reivindicações, principalmente na área social. Um dos coordenadores do Conselho de Movimentos Populares disse aqui pra gente, na CNN, que essa agenda deve continuar ao longo deste segundo semestre. Segundo Raimundo Bonfim, está comprovado que o ex-presidente cometeu crimes contra a democracia na pandemia e também no caso das joias. Para ele, a inelegibilidade de Bolsonaro não basta. Procurado pela CNN, o assessor de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que se trata de um movimento político, não jurídico, não isento de torcida, de que tem lado. Porém, não é só de notícias boas que vive a esquerda ultimamente. Hoje, o governo Lula anunciou que a ministra do Esporte Ana Moser foi demitida para dar lugar a um afilhado político do Arthur Lira, o Fufuca. Além disso, outro político do Centrão, o Silvio Costa Filho, assumirá o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar do Márcio França do PSB, que vai migrar para o novo Ministério da Pequena Empresa, que será criado.
É a tal política da coalizão, com o velho, toma lá, dá cá. Bem, finalmente acaba, né? A gente conversava essa novela envolvendo essa reforma ministerial. O presidente Lula conversava agora há pouco, inclusive com uma fonte ligada a um desses novos ministros. Fez, portanto, esse convite oficial a André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. André Fufuca, portanto, aceita assumir o Ministério do Esporte, enquanto Silvio Costa Filho assume o Ministério de Portos e Aeroportos. Uma negociação que estava encaminhada, né, Balsa? Mas depois de muitas idas e vindas, pedidos ali do PP, também contrapartidas ao PSB, que perde o Ministério dos Portos e Aeroportos, agora finalmente é encaminhada e tem seu anúncio oficial. Só antes de passar a bola para você, com o anúncio, uma nota oficial já lançada agora, presidente Lula, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deputados federais André Fufuca e Silvio Costa Filho. Deputados foram convidados, respectivamente, para os Ministérios de Portos, Aeroportos e do Esporte, aceitaram o convite. Nomeação e posse serão realizados no retorno do presidente Lula da reunião do G20. A apuração que eu tenho é de que a posse vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, Balsa. Exatamente. Muito boa noite para você, Ricardo. Boa noite, Trália, você que nos assiste nesse momento. Enfim, essa negociação concluída depois de 2 meses de conversa, uma novela, muitas idas e vindas, mas agora Lula confirma, Fufuca vai para o Ministério, André Fufuca no Ministério do Esporte, Silvio Costa Filho em Portos e Aeroportos, e Márcio França, portanto, deixa o Ministério de Portos e Aeroportos e vai assumir um novo ministério, o Ministério da Pequena Empresa, uma pasta que ainda vai ser criada. O Lula disse na semana passada, que criaria mais um ministério. Num primeiro momento, ninguém quis assumir essa pasta, o próprio Márcio França recusou essa ideia, mas os últimos dias aí foram de muitas negociações entre Lula, o PSB, o vice-presidente Geraldo Alckmin participando dessas conversas com o Márcio França. Aí, Márcio França, que tinha recusado num primeiro momento, fez uma contraproposta. Se comprometeu ali a assumir o Ministério da Micro e Pequena Empresa, desde que Lula oferecesse uma pasta mais robusta, com um orçamento maior e com uma quantidade maior de cargos. Lula fez aí a devolutiva, eles conseguiram chegar num acordo. Márcio França, portanto, vai ser o novo ministro da Micro e Pequena Empresa, uma pasta que pode ter o nome modificado. Pelo que eu apurei, pode se chamar Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa. Obviamente, atletas olímpicos, ídolos do esportes, comentaristas esportivos e várias outras pessoas deixaram seu repúdio pela troca. Vai trocar uma pessoa ligada ao desenvolvimento do esporte por um político que não tem nada a ver com a área. Bem, na minha opinião, é melhor que seja nesta pasta do que na área da saúde, por exemplo. Sem querer passar pano, mas essa foi a solução que o governo encontrou para justamente não ter que entregar a saúde ou a educação. Infelizmente, é assim que a política tem sido. Não é o que gostaria que fosse, mas é simplesmente o que é.